Olá, nós saudamos a todos mais uma vez que participam conosco, com a paz do Senhor Jesus. Esse é um programa da série Ministério dos Anjos. Esse programa, ele pertence, ele faz parte da programação da grade da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Nós queremos saudar também os pastores que estão conosco aqui mais uma vez para este episódio, o pastor Paulo Roberto, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Emanuel Taveira, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Lembrando, queridos, que o objetivo desse programa é conhecer a experiência da Igreja Fiel com o Ministério dos Anjos. Esse programa, este assunto, tem nos trazido muita edificação espiritual, além também do crescimento, do entendimento, do conhecimento dos mistérios e da doutrina do Ministério dos Anjos. Nós estamos estudando, já esse é o terceiro episódio, sobre a ministração de anjos no livro de Atos. E hoje nós vamos compreender, nós vamos aprofundar um pouco mais, conhecendo ali a participação dos anjos no trabalho evangelístico, na evangelização. Mas antes nós vamos ler um texto aqui juntos, como sempre fazemos, e o texto que nós vamos ler está na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, e que esse texto nos relata da seguinte forma: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Muito bem. O período de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja, a primeira igreja, chamamos também da igreja primitiva, seus primeiros dias, as experiências, os desafios, a ministração de anjos ali presente também, como também nos dias de hoje, porque essa operação continua até os nossos dias. E nós vamos perceber que o trabalho evangelístico, sobretudo naqueles dias, a ministração de anjos está presente ali, participando de cada detalhe, de cada momento. E nós vamos convidar aqui o pastor Emanuel Taveira, que vai relatar uma dessas experiências nesse trabalho glorioso de evangelização. Pastor Emanuel. Amém. Nós podemos aqui observar no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, que nos diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Nós vemos que dentro da evangelização, o anjo presente para levar a uma orientação daquilo que seria necessário para que o eunuco, que envolvia ali, era quem seria alcançado, e essa orientação levaria a igreja na pessoa de Filipe, para que pudesse assim evangelizar o eunuco. E observamos que ele falou a localização exata, que é um projeto de Deus, que é algo maravilhoso isso, e sabemos que vem de Deus, e em obediência a Deus, o anjo vem e traz essa orientação, que é um projeto de Deus para o homem. O anjo, ele não veio pregar, não veio anunciar a salvação, mas ele veio trazer uma direção. E diante disso, nós observamos que foi uma direção que levou essa experiência, que conduziu essa experiência através do anjo. Muito bem. É interessante, pastor Emanuel, que o anjo ali, ele trouxe a localização, a posição geográfica, até a condição, porque ele disse que o lugar estava deserto. Filipe jamais poderia encontrar ou entender, ou até mesmo imaginar que tudo aquilo fosse possível. Então o anjo ali veio e trouxe tudo o que era necessário. Pastor Paulo,
E o resultado foi glorioso, né? Desse encontro, dessa ministração em favor do eunuco. Foi sim. Nós vemos que Filipe prontamente obedece àquela orientação que o anjo lhe trouxe, que era uma direção do Senhor. Rapidamente ele se dirigiu ali àquele local e houve um encontro proporcionado por Deus. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabia que naquele local, naquele exato momento, passaria ali um homem necessitado da salvação. Filipe teve aquele encontro com este homem, o eunuco, né? Era o mordomo mor, né? Conforme a palavra aqui que iremos ler fala, né? O mordomo mor de Candace. E Filipe foi usado na evangelização. Uma evangelização na direção do Senhor, com a ministração dos anjos. E nós vemos que o resultado final foi a salvação. Vamos ler aqui o texto que vai nos esclarecer bastante em relação a esse assunto. Está no livro de Atos, capítulo 8, versículos 27 e 28, que assim nos diz: E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Foi um momento especial, porque um servo do Senhor obedeceu à orientação, obedeceu à revelação do Senhor, que ali foi transmitida pelo anjo do Senhor. E como nós já falamos, todo aquele projeto culminou numa só coisa: na salvação daquele homem. E como a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. E com certeza houve alegria nos céus pela salvação daquele homem, mas ressaltando de uma forma especial aquilo que o anjo orientou a Filipe, consequentemente, ele obedecendo, tendo assim esse resultado maravilhoso. Glória a Jesus. Muito bem. Nós vemos também que nos dias de hoje, fazendo um paralelo e até aproximando no tempo, a ministração de anjos está presente, o ministério dos anjos na vida da igreja. Sempre temos falado isso aqui. E, pastor Manuel, nós vimos ali os detalhes, como foi cada detalhe ali, desde o momento que o anjo aparece, Filipe, e hoje também. Há um paralelo na vida da igreja. Isso acontece hoje na vida da igreja, nas reuniões, nos nossos cultos? Sim, pastor. A nossa experiência é essa, né? Vemos que o anjo ministrando e também o Espírito Santo, né, agindo. Observamos que o anjo ele apontou o local, né, e o Espírito Santo ele aproximou Filipe do eunuco. Né? Ou quando ele disse aqui no texto que nós vamos ler, no capítulo 8 de Atos, né, do livro de Atos, versículo 29, diz assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Então, o Espírito Santo, ele leva aquele momento ali a pessoa do eunuco, né? E ele observa o que estava acontecendo, que ele estava lendo, né, um texto. É interessante que o texto que ele lia, né, falava exatamente de Jesus, que é quando Isaías 53, quando fala que ele foi levado como ovelha, né, ao matadouro. E ele perguntou: você entende, né, o que você lê? Aí ele disse: como é que eu vou entender se ninguém não explicar? E ali foi quando ele entrou e ele anuncia Jesus através daquela palavra, que é uma palavra profética, né? Que é exatamente o profético
que é a nossa experiência. O profético, ele revela Jesus. Né? E o Espírito Santo, na evangelização, tem revelado Jesus através da palavra profética. E vemos aí a ministração dos anjos, a operação do Espírito agindo na evangelização, e o resultado foi a salvação. E é isso que tem acontecido diariamente no meio da igreja fiel. Glória a Jesus. Nós temos contemplado, né, e testemunhado essas experiências, né, Pastor Paulo? Nós vemos, por exemplo, a evangelização como o grupo de jovens, Evangelhos Sem Fronteiras, né, que é uma realidade hoje, e outras tantas, grandes evangelizações, grandes encontros. Então, nós vimos cada detalhe ali, né? O anjo aparece, traz a orientação, a direção segura, e Filipe atende, depois aborda ali o eunuco e pôde ali trazer uma palavra revelada, né? Então isso é glorioso para nós como igreja, entender que isso está acontecendo hoje como uma realidade, né? E nós temos uma experiência também, o pastor Manuel pode contar uma experiência para nós aqui, como um acréscimo, né, deste episódio, que vai nos enriquecer também, muito vai nos edificar. Exato. Uma irmã, na evangelização, né, ela, no seu local de trabalho, ela fala para uma colega de trabalho que estava entristecida porque tinha perdido um ente querido, e ela anuncia Jesus, né, o Senhor como Consolador, e fez um convite para ela ir ao culto. E ela se comprometeu a ir buscá-la naquela noite, né, e combinou, só que era um local que era difícil acesso, e quando ela foi, terminou caindo, né, numa vala, e o carro não saía. E ela estava escuro, sozinha, num local deserto, não tinha ninguém próximo. Então, ela ali clama ao Senhor. Senhor, age aqui no meu favor. Naquela hora, naquele momento, um anjo apareceu. E ela viu que o anjo foi, pegou o carro, tirou o carro, e ela pôde ir, pegou a convidada, levou à igreja, e hoje ela é uma convertida. Essa convidada se converteu, né, e ali uma ministração de anjos, naquele trabalho evangelístico e dando aquela experiência. Tudo aconteceu para que ela fosse possível ela buscar, né? Exato. A sua convidada e a sua convidada participar do culto, receber a bênção do Senhor. E o resultado, queridos, foi a salvação dela, né? Exatamente. Como foi a salvação do eunuco também. Isso é maravilhoso. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais esse episódio, onde nós vimos aqui, agora no capítulo, então, 8, né? A ministração de anjos no trabalho evangelístico. Queremos convidar a você que nos assiste, a senhora, o senhor, a enviar a sua experiência também, se você assim tiver uma. Participe conosco, deixe o seu like, se inscreva também no canal. Nosso programa então está encerrando, nosso episódio. Desejamos a todos a paz do Senhor. Saudamos aqui os pastores, pastor Paulo Roberto. Paz do Senhor, alegria participar de mais um programa. Amém. Pastor Manuel Taveira. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua casa, abençoe também a sua vida, a sua caminhada, sabendo que o trabalho evangelístico, né, é glorioso, mas a ministração dos anjos muito tem nos trazido graça, fortalecimento, e é uma realidade na vida da igreja. A paz do Senhor Jesus.